Beleza. Então, ó, vamos começar capítulo novo, tá? Um capítulo de dinâmica da Terra. Dinâmica da Terra nós já falamos, né? Dinâmica atmosférica. A gente vai falar um pouquinho sobre caracterizações da atmosfera, vamos falar um pouquinho sobre fenômenos, né, atmosféricos, fatores climáticos, elementos climáticos, a interferência, né, e a relação entre os vários elementos e fatores climáticos e alguns fenômenos, né, climáticos, tá certo? Tem muita coisa nesse capítulo, muita coisa, tá? Além da parte conceitual, a gente tem toda uma dinâmica, né, ao longo das aulas, então vai ser um capítulo um pouco mais demorado, tá? Que o anterior, beleza? Então tá aqui, ó. Tópico 1, atmosfera terrestre. De uma forma bem simples, bem direta, tá? O que é a atmosfera terrestre? É a camada de gás que envolve o nosso planeta. Ponto. Tá legal? Beleza? É importante perceber o seguinte, que a atmosfera, né, ela é a camada fundamental para a existência da vida na Terra. Beleza? Aí você se pergunta, Rômulo, mas é só o planeta Terra que tem, né, atmosfera? Não. Outros planetas também, né, segundo a ciência, também possuem, né, a sua camada de gás, tá certo? O problema é que a composição da atmosfera desses planetas, né, segundo a ciência, não permite, né, a existência e evolução da vida como acontece aqui no nosso planeta. Tá legal? Mas nem sempre foi assim, né? A atmosfera terrestre, ela acompanha toda a evolução do planeta. Então, ela é formada no mesmo momento ali da formação do planeta, né? Nesse momento da formação do planeta, nós temos a formação do núcleo. Nós vimos que o núcleo tem uma função importantíssima, né? Uma das funções do núcleo, justamente, é responsabilidade, né, do campo gravitacional do planeta. E esses gases, frutos, né, de liberação pelo próprio planeta, uma parte desses gases vão, né, ficando envolvendo o planeta, certo? Envolvem, né, o planeta, essa camada de gás em torno do planeta começa, né, a se formar, mas no primeiro momento a atmosfera primitiva ela é composta por gases, né, sufocantes, tá certo? Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre a atmosfera terrestre, tá? Então aqui nós temos, aqui nós temos uma imagem bem legalzinha, tá? Tentando ilustrar bem, tá? Bem bacana isso, certo? Eu queria chamar a atenção para vocês para isso aqui, ó. Dá uma olhadinha, por favor. Olha a composição da atmosfera, né? No início do seu processo de formação. Olha como que era, né, a atmosfera. Certo? A gente pode perceber que, analisando, né, a atmosfera primitiva, isso, né, a ciência apresenta que os primeiros seres eram seres anaeróbicos, ou seja, não tinha presença de oxigênio na atmosfera. Tá legal? Beleza? Certo? E, ao mesmo tempo, né, esses seres, eles também tinham que desenvolver formas, né, de proteção para que eles pudessem se isolar, né, ter uma adaptação aí ao calor excessivo, né, da radiação. Então, seria até interessante trocar uma ideia com o professor de biologia, que ele, né, vai fazer uma apresentação bem legal disso aqui, certo? Deixa eu abrir aqui, ó, para a gente poder fazer o comparativo. Deixa eu diminuir aqui, que eu acho que dá para todo mundo visualizar. Se não der para visualizar pelo tamanho, vocês me avisem, por favor, tá? Olha como era a composição da atmosfera primitiva, tá certo? Dá uma olhada na composição aí. Olha o predomínio aí, né, de nitrogênio. Olha a grande concentração de CO2, né, grande presença de vapor de água, tá? Certo? Agora, olha como que está a atmosfera atual, né? A atmosfera atual, ela é composta principalmente por nitrogênio, né? Aproximadamente aí 78,1%, por oxigênio, né? Cerca de 20,9%. Então, o que acontece? O restante dos gases, eles não chegam a 1%. Né? Alguns são tão raros, mas tão raros, ou seja, tão pouco presentes, que eles já são chamados, inclusive, de gases
raros, né? Certo? Geralmente, galera, isso aqui não tem cobrança nos vestibulares de geografia, é muito mais curiosidade, né? Assim, a cobrança se dá quando a gente compara a atmosfera primitiva com a atual, que se refere à evolução do planeta, ao sequestro de carbono e as condições, né, para a evolução da vida. Então, é isso que vocês precisam saber apenas, tá? É isso que vocês precisam saber apenas. Na sequência aqui, gente, eu queria apresentar para vocês, tá, as camadas da atmosfera. Deixa eu jogar para cá, que eu acho que vai ficar um pouco mais fácil, vai facilitar a visualização. Não sei se tem alguém vendo no celular, né? Então, acho que aqui facilita, tá, a visualização. Vê se melhora aí. Tá legal? Certo? Então, o que que acontece? Gente, quando a gente fala de atmosfera aí, nós temos, né, uma camada que vai a mais ou menos 800 quilômetros, né, de altitude. E a gente pode perceber que ela está sendo dividida aí, tá legal? Em várias camadas. E essa divisão tem a ver, né, com as suas características, porque ao longo, né, dessa extensão, nós temos diferenças em composição, diferença em espessura, diferença de temperatura. Então, nós temos diferenças físicas e químicas, né, que conferem a presença, né, dessas camadas, tá legal? A mais importante aí, tá, é a troposfera, que é a camada mais próxima, né, da superfície terrestre, tem contato com a superfície terrestre, certo? Ela varia aí até mais ou menos, né, 50 quilômetros, tá? E por que ela é importante? Primeiro, tá? Porque cerca de mais de 70%, né, dos gases estão presentes ali, certo? E principalmente que os principais eventos, né, meteorológicos, né, eventos climáticos, acontecem nessa camada. Então, se for para chamar atenção para essas camadas, eu queria chamar atenção para a troposfera. Tá? Beleza? E na sequência, em termos de importância, né, para os vestibulares, eu queria chamar atenção para a estratosfera. Por que eu quero chamar atenção para a estratosfera? Tá? Porque ela é a segunda camada, né, mais próxima da superfície terrestre, e é ali, certo, que nós temos a grande concentração de ozônio. Então, nós temos aí a presença, né, da famosa camada de ozônio, que tem uma importância muito forte, né, porque ela se apresenta como uma barreira natural, uma parcela importante da radiação ultravioleta que atinge, né, o planeta, tá? Então, ó, aqui nós temos a região do ozônio, tá? Como vocês podem perceber. Tá legal? Na sequência, gente, as outras camadas, elas não são, assim, exigidas nos vestibulares de geografia, tá? Em sua grande maioria. Já foi, né, algo cobrado, mas há muito tempo que eu não vejo, tá? Então, acho que vocês não precisam se preocupar. Tá legal? Beleza? Então, na sequência aí, nós temos a mesosfera, né, que vai a partir de 80, cerca de 80 quilômetros aí, como vocês podem ver no mapa, tá? E a característica mais marcante dela, talvez, seja as temperaturas muito baixas, tá legal? Beleza? As temperaturas muito baixas, temperaturas negativas, tá? Pela baixa presença de elementos, né? Gases com a capacidade de reter calor. Reparem que a gente tem aquela tendência de imaginar o seguinte: quanto maior for a altitude, menor presença de gás e, consequentemente, mais frio. Mas o que vocês estão percebendo? Que é uma oscilação, né, na temperatura. Reparem aí, tá? Dá uma reparada aí, né, pegando aqui com base, né, na temperatura apresentada, tá? Temperatura em graus Celsius. Olha como a gente tem a variação. Então, quando a gente fala da mesosfera, né, cara, ela pode chegar até, olha só, aqui, ó, quase, né, 100 graus negativos, tá? Na sequência, nós temos a termosfera, que é a camada, né, superior da atmosfera, muito pouco presente, né, muito pouca presença de gases, né, por isso que a gente fala que ela é muito rarefeita, tá legal? E ela é muito rica, né, em íons, né, que favorece, né, a reflexão das ondas longas, né, que são aquelas chamadas ondas de rádio. Acho que o professor de física já deve ter trocado essa ideia com vocês, tá legal? Então, dentro dessa realidade, o que eu quero chamar a atenção?
da troposfera, que é a camada mais próxima da atmosfera, tá legal? Ali que nós temos a maior concentração dos gases, mais de 70%, tá bom? E o maior número dos eventos climáticos também acontece ali, e a estratosfera em decorrência da camada de ozônio, tá bom? Beleza? Extrapolando ali os limites de 1.000 quilômetros de extensão, nós temos a exosfera, que nada mais é do que o próprio espaço sideral, tá bom? Então aqui, meus amores, resumindo, o que eu quero que vocês saibam? A diferença entre a composição da atmosfera primitiva com a atmosfera atual, todo o processo evolutivo de sequestro de carbono, tá legal? Que vai gerando todo o processo, né, que vai permitir uma composição favorável à presença e evolução da vida, tá? Aí você vai fazer um paralelo daqui a pouco com o chamado agravamento do efeito estufa, tá? Como as atividades antrópicas, segundo a maior parte dos cientistas, estão alterando, né, a composição da atmosfera, principalmente com atividades que, né, liberam muito CO2 para a atmosfera, o CO2 que estava, né, armazenado, ou seja, foi durante milhões de anos sequestrado, né? E as atividades humanas estão colocando, né, a maior presença desse gás na atmosfera, tá bom? Sendo um dos principais aí agravantes do efeito estufa. Embora ele não tenha o maior potencial, né, de reter calor, mas ele é responsável por cerca de 60% da responsabilidade do agravamento do efeito estufa, tá certo? Beleza? Aí, meus amores, eu coloquei aqui para vocês algumas informações, tá? E essas informações são justamente essas que eu apresentei para vocês, tá? Eu destaquei aqui, né, alguns pontos que eu julgo bastante importantes para as provas, para os concursos, tá bom? Então foi justamente isso aqui, ó, que eu acabei de explicar para vocês, como fosse um fichamentozinho, aquelas anotações que vocês sabem que eu gosto de fazer no quadro, tá? Como eu disse para vocês, não precisa se preocupar em tentar anotar as informações que eu estou falando agora, que eu tentei ao máximo, né, colocá-las aqui, beleza? Então aqui é um resumão do que eu falei, tá legal? Certo? Agora vamos falar um pouquinho, gente. Eu fiz um desenho aqui, não está muito bonito, né? Porque desenhar com mouse não é muito fácil para mim, tá? E eu tentei fazer uma ilustração bem didática, tá? Para a gente falar um pouquinho sobre a questão do agravamento do efeito estufa. Quando a gente fala de problema, né, atmosférico, a gente está se referindo a um agravamento do efeito estufa. O que eu quero chamar a atenção? O efeito estufa não é um problema, pelo contrário, né? O efeito estufa é um fator natural extremamente importante, né, para garantir o equilíbrio térmico do planeta, evitar oscilações bruscas de temperatura em relação aos períodos de claridade, aos períodos de escuridão, manter uma média térmica, né, adequada. Então, a grande problemática, o impacto aí que é muito presente nas provas de concurso é justamente o agravamento, né, dessa característica, tá certo? O que acontece? Entre, né, os gases presentes na atmosfera, alguns têm uma capacidade muito forte de absorver, né, calor, de reter calor, melhor dizendo, tá? E com isso é o que nós temos o chamado efeito estufa. Eu tentei fazer uma ilustração, não sei se vai ficar claro, eu vou tentar apresentar para vocês. Então, essas várias corzinhas que eu coloquei aqui, tentando representar a variedade de gases, né, na atmosfera terrestre, tá bom? E aqui com destaque para aqueles que têm essa capacidade de reter calor, que são chamados gases estufa, tá bom? Então, nós temos aqui a radiação solar, tá? Uma parte dela já é refletida, né? Então, a atmosfera já vai refletir uma parte significativa, né, dessa radiação, algo próximo a 30%. Uma parcela, então, ela vai chegar, né, à superfície terrestre. Dentro dessa porção que chega, desse percentual que chega, né, um percentual já vai ser refletido, tá? Aí vai depender das características dessa superfície terrestre. Ano passado, por exemplo, se eu não me engano, foi ano passado, né, cobrou no Enem a capacidade de reflexão, que é o albedo, tá? O professor de física fala bastante sobre isso. Por isso que uma das formas, né, uma das estratégias, né, da gente minimizar o agravamento do efeito estufa é aumentar
né, a capacidade de reflexão. Então, você pode ver que alguns países, né, eu acho que isso começou na Europa, né, pelo menos foi lá que se propagou, que se popularizou, pintar telhados, né, das casas de branco, a escolha por carros, né, de cor branca, tá? Depois virou modinha no Brasil, não pela questão ambiental, mas porque carro branco era carro muito, era a cor mais barata, digamos assim, né, uma das cores mais baratas, era muito simples, era popular, era procurado, e de repente, né, alguns anos atrás, ela passa a ser uma das cores aí muito mais procuradas. Obviamente que tem branco isso, branco aquilo, branco não sei o quê, né, justamente para dar uma variedade dentro dessa lógica toyotista que nós vivemos. Mas o fato, né, que para muitos países a opção de carro branco é uma forma também de minimizar, né, essa concentração de calor, tá bom? Dentro desse aspecto, né, o que a gente vai perceber? Que a superfície terrestre, né, absorve uma grande parcela dessa radiação, tá? E nós temos a liberação desse calor. Então, nós temos a irradiação, né, desse calor. E esse calor, então, se propaga e uma parcela dele fica retido, né, devido à capacidade desses gases de reter esse calor. Então, é isso que nós chamamos de agravamento do efeito estufa, tá bom? E aqui eu coloquei, ó, os principais gases. Por exemplo, como eu disse para vocês no início, o CO2 é responsável por aproximadamente 60%, mas, por exemplo, né, o metano tem uma capacidade muito maior de absorção de calor, tá? Muito maior, né, do que o CO2, muitas vezes, tá? Maior. E quando a gente fala do metano, cuidado que algumas provas podem pedir sobre a prática de algumas atividades humanas, como, por exemplo, a pecuária. Tá? A pecuária é uma das grandes, né, responsáveis pelo aumento da presença de metano na atmosfera. Outros fatores, obviamente, a própria putrefação, né, de matéria orgânica, tá? A própria putrefação de matéria orgânica, né, como, por exemplo, a queima de florestas, né, o processo de desmatamento, também favorece, obviamente, a liberação de metano. Tá? Vocês colocaram aqui alguma coisa no chat, gente? Eu não estou conseguindo abrir. Ué, não sei o que está acontecendo, eu não estou conseguindo abrir. Não está abrindo aqui para mim o chat, gente. Só acho que é só se eu... Não é nada não, Romulo. Deixa pra lá. Tá, você que perguntou, filho? Não, é bobeira. Deixa quieto. Tá bom, beleza. Depois, se quiser perguntar depois, se sentir mais à vontade, tá? Mas se quiser perguntar agora, fique tranquilo. Tá bom? Mas se sentir mais à vontade de perguntar depois, que também fica à sua disposição, tá? Então, aqui nós temos os principais gases. Obviamente que vocês não precisam decorar, né, esses gases, mas eu queria chamar atenção para alguns, tá bom? Eu já falei um pouquinho do CO2, que tem muito a ver com a queima de combustíveis fósseis, com o desmatamento, com as queimadas. O metano, né, costuma ser relacionado às questões de prova com a prática da agricultura, da pecuária, tá? E os clorofluorcarbonos, né, que são os principais responsáveis pelo fenômeno, né, pelo impacto ambiental da rarefação da camada de ozônio. Alguns preferem utilizar buraco de ozônio, né? Mas, assim, fazer buraco numa camada de gás é difícil. Então, a gente fala de redução da camada de ozônio, a gente fala da rarefação da camada de ozônio. Aí eu queria pegar essa observação e jogar para um tema que nós já estudamos, quando nós falamos sobre políticas ambientais, sobre problemáticas ambientais, e nós falamos sobre o Protocolo de Montreal, né, que foi proposto no finalzinho dos anos 80, tá? Que tem como foco, principalmente, a necessidade de reduzir a presença de clorofluorcarbonos, porque isso estava trazendo, né, isso traz, na verdade, problemas severos. Aí você relaciona, se a camada de ozônio tem essa função de proteção, se a gente faz, né, com que nós tenhamos uma rarefação dessa camada, consequentemente, isso vai trazer prejuízos muito severos. Entre eles, alguns diretos, como, por exemplo, o câncer de pele. Tá? Então, é um esforço muito grande, né, em termos de aerosol, espuma, né, gases, né, de ar-condicionado, né, que eram os grandes, né, emissores de clorofluorcarbonos. Tá? Então, o Protocolo de Montreal propôs essa redução. Tá legal? A partir dos anos 90, nós temos, né, essa implementação a partir de alguns países signatários, tá? E, assim, um dos poucos avanços ambientais, obviamente muito aquém do ideal, está relacionado justamente à melhoria, né, da rarefação ou à minimização, né,
da rarefação das camada de ozônio. O que acontece? Analisando os anos 90, né, a gente pode perceber que nós tivemos uma melhora de 1%. Analisando a primeira década do século XXI, nós tivemos uma melhora de 1% em relação à década de 90. Tá certo? Então, os anos 90, né, apresentaram, né, uma melhora de 1% em relação, né, ao que estava sendo apresentado. Já na primeira década, nós tivemos uma melhora de mais 1% em relação já à melhora dos anos 90. Tá? É uma melhora? Sim. É algo para se comemorar? Sim. Né? Ainda mais numa lógica que as políticas ambientais são extremamente negligenciadas, são colocadas né, por baixo dos panos. Tá bom? Então, é um dos poucos avanços, né, muito aquém, mas é um avanço, né, sobre a questão ambiental. Então, era isso que eu queria chamar a atenção para vocês, tá? Coloquei também uma observação que o vapor d'água, né, também apresenta uma grande capacidade de retenção de calor. Então, isso tem muito a ver em termos de prova, porque que você pega uma atmosfera como da Amazônia, né, que é extremamente úmida, lembra dos rios voadores, né, que a gente já discutiu aqui algumas vezes. Então, a gente pode perceber também que é um fator importante, né, para a retenção de calor. Tá legal? Beleza. Aí eu coloquei para vocês aqui um dos tópicos assim bastante cobrados que não estão diretamente relacionados à parte climática em si, né? Mas muitas questões que envolvem a parte econômica, a parte de atividades antrópicas, né? Questões que envolvem impactos ambientais, relacionando os fatores, os principais responsáveis pelo agravamento do efeito estufa. Então, eu acho que aqui já está mais do que batido para vocês, tá? Puxando para o Brasil, é sempre bom falar que o Brasil é um dos países mais sujos do mundo. O país, né, que mais polui atualmente é a China. Então, um dos grandes desafios para a China. A China também é um dos países que mais investem em tecnologia limpa, tá? Até porque, né, isso está trazendo prejuízos absurdos, um custo absurdo para a China, né? Inclusive em termos de doenças. Pô, os caras chegam ao ponto, né, de não conseguir, pelo smog fotoquímico, né, não permitir o cara visualizar, a pessoa visualizar o pôr do sol, o nascer do sol e o pôr do sol. Né? Painéis de LEDs instalados em alguns pontos. Cara, assim, é uma coisa absurda. Parece até aquele filme de ficção científica. Né? Durante as Olimpíadas que aconteceram na China, né, mais especificamente Pequim, algumas fábricas, né, em áreas próximas, em cidades próximas, foram paralisadas, né, para tentar diminuir a poluição e não somente para assim, para auxiliar um pouco, né, para minimizar um pouco os problemas que os atletas iriam enfrentar. Mas reparem, quando a gente está falando de Copa do Mundo, a gente está falando que o mundo, né, está de olho. E isso seria, né, mais uma propaganda negativa. Então, a China, né, teve que apresentar assim um plano de contenção publicitária em termos internacionais, na parte climática e também, né, nas denúncias, nas críticas em relação à questão do Tibete, né? Grupos, né, aproveitaram que os holofotes, a mídia internacional estava na China, né, e o mundo inteiro estava de olho na China devido às Olimpíadas. Então, a questão do Tibete também foi um ponto bem explorado, né? Lembre-se que o Tibete foi ocupado pela China em 1950, né, um ano depois da Revolução, né, liderada por Mao Tse-tung, e permanece, né, o território do Tibete sob a administração chinesa até os dias de hoje. Tá bom? O Dalai Lama né, vive, assim, na verdade é um fenômeno, ele está presente, assim, ou ele está radicado na Índia, né, mas você pode ver que ele leva essa causa, né, para todo mundo. Tá? Beleza? Aí puxando a atenção para os Estados Unidos, né, nós temos o fato dos Estados Unidos serem os mais sujos historicamente, tá? Os mais sujos, né, da história. E nós tivemos, né, a questão dos Estados Unidos com o governo Trump sendo uma das suas primeiras medidas, né, o governo está encerrando esse ano, foi justamente cumprir aquilo que a sua propaganda eleitoral colocava como um dos pontos chaves, ou seja, sai fora do Tratado de Paris. Tá legal? Ou seja, né, pular fora. Obviamente que não dá para pular fora de uma hora para outra. Existem várias regras, né, vários caminhos a serem percorridos, tá? A serem percorridos. E um dos pontos, né, de discussão também
entre a campanha eleitoral dos Estados Unidos é como que os Estados Unidos iriam se colocar em relação às condições climáticas. Então, o mundo, né, assistiu, sempre assiste, né, as eleições dos Estados Unidos com bastante apreensão. Por quê? Aquilo que acontece nos Estados Unidos, que pode ou não alterar determinados pontos, né, na política externa estadunidense, né, sempre é aguardado com bastante expectativa no cenário internacional. Tá bom? Então, um dos pontos aí chaves. Aí, puxando a atenção para o Brasil, né, até 2013, atribuía-se a queima de floresta, de vegetação natural, ao desmatamento, o principal responsável pelas emissões de gases poluentes no Brasil. Em 2014, foi apresentado, né, um relatório, e nesse relatório foi explicitado que a queima de florestas, o desmatamento, deixou de ser o principal fator. E quem ocupa, né, essa posição, quem passou a ocupar essa posição foram justamente os combustíveis fósseis. Né? Então, a queima de combustíveis fósseis, a queima, né, se tornou o principal fator. Tá legal? Isso tem a ver com a questão do aumento da frota de carros, né, do transporte individual, a lógica que a gente vai relacionar a questão que o carro é uma mercadoria e tal, né? E também o aumento da produção de energia elétrica a partir de termoelétricas. Tá bom? Aí eu não quero que vocês caiam naquele erro, já falei isso para vocês várias vezes, que não foram as melhores ambientais que levaram, né, essa perda de posição, certo? Foi o aumento da queima de combustíveis fósseis e não a diminuição do desmatamento. Lembre-se que o Brasil lidera já há alguns anos o cenário, né, infelizmente, o cenário mundial de principal destruidor de florestas. Né? O Brasil é o país que mais destrói vegetação natural, mais queima, mais degrada suas florestas. Tá bom? Então, dentro desse aspecto, uma questão pode ser apresentada, pode ser trabalhada. Importante tema também de redação, eu acho. Tá? Beleza? E eu coloquei para vocês aqui umas discussões também em termos de evolução histórica, né? Então, tá aqui, ó. Alguns pontos que eu discuti com vocês, ó, estão aqui bem detalhados, tá? Questão do Brasil, tá? Questão do Brasil. Deixa eu até botar para cima aqui, ó. Comeu. Tá? Ah, eu estava falando da China, né? A China e a Índia têm vários desafios, mas em termos, né, de poluição, obviamente que a demanda, né, por recursos energéticos e uma população, né, gigante, né, tanto na China quanto na Índia, são fatores importantes, mas sempre, né, quando a gente fala de China e Índia em termos de recursos energéticos, de matriz energética, a gente tem que lembrar que esses países têm uma matriz energética muito suja, né, muito pautada na queima de combustíveis fósseis, muito dependente de combustíveis fósseis ainda, tá? Principalmente do carvão mineral, que além, né, na produção de energia também é utilizado em fornos de indústrias, né, e no aquecimento doméstico, tá bom? Então a questão do carvão mineral aí é muito forte. E lembrem-se, né, quando a gente fala do carvão mineral, o pessoal que vai fazer uma prova mais trabalhosa aí, o pessoal que vai fazer FUVEST, até trocar uma ideia com o professor de química, né, para relacionar o carvão mineral, a queima, né, do carvão mineral, com a questão das chuvas ácidas. Tá bom? Então, importante também esse tópico aí. Tá certo, gente? Até aqui, tá tranquilo? Tá no esquema? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Tranquilo?